Tudo começou com uma coceira. Meu nome é Milor Aleixo, tenho 32 anos e acho que Deus é um sacana. Hoje sou paciente da ala de recuperação do Hospital Santa Luzia, na cidade de Três Rios, internado por amputação voluntária da perna direita. À minha frente, sentado em uma cadeira que arranja a cada respiração, Sanitiel Gorja, repórter de uma revista sem expressão lida em clínicas de lipoaspiração e cabeleireiros, com alguma sorte. Ele pretende me entrevistar. Como você deve ter percebido, falávamos sobre Deus agora há pouco, porque Gorja teve a infelicidade de dizer que graças a Deus eu estava recuperado. Eu não pensei sempre assim, continuei. Não sou o tipo de cara que foi molestado sexualmente enquanto se confessava. Não é por isso que eu não gosto de igrejas. Aliás, nem sei por que estou falando de religião. Na minha opinião, isso não tem relação alguma com sua revista de malucos. Como é mesmo o nome? Verdades e Mistérios, respondeu o repórter. Eu sempre imaginei qualquer repórter como um sujeito esperto, com um olhar sagaz, que usa um chapéu idiota e óculos com armação de ouro. Então me aparece um homem mais jovem que eu, com o cabelo amassado tipo Pedro de Lara e o sovaco entupido de desodorante Avon. Eu pensava que repórteres ganhavam bem. Eu vou ficar falando sozinho ou você vai me fazer perguntas? O que você prefere? Prefiro que faça as perguntas, Gorja. Sujeitinho difícil. Bem, pelo menos ele tem as duas pernas. Sanitiel se ajeitou na cadeira que quadriculava sua bunda. O assento era de vime, trançado com redinhas de nylon, e não consigo deixar de pensar na bunda branca do camarada estampada com um tabuleiro de damas. Pegou caneta e bloquinho e começou a escrever. Acho que ele não está escrevendo nada, só desenhando caretinhas como um universitário de rabo de cavalo que cursa moda, mas é obrigado a assistir às aulas de matemática. Do que está rindo? Perguntou-me. Nada. Está pronto para começar com as perguntas? Acho que tenho alguma coisa nova para sua revista. Gorja ligou o gravador e relaxou o bloquinho de anotações que pesava em suas mãos, me certificando de que o papel só servia mesmo para fazer tipo. Vejamos. Você disse que começou com uma coceira toda essa loucura, doideira, coisa de maluco. Pode ser sincero, eu não me incomodo. Simplifiquemos, Aleixo. Como decidiu amputar sua perna direita? Eu me ajeitei na cama, respirei mais fundo e comecei a contar a coisa mais corajosa e estúpida que alguém com as duas pernas poderia pensar em fazer. Eu estava saindo da casa da minha ex-namorada quando senti uma coceirinha pela primeira vez. Ela me chutou, sabe? Depois, por causa da perna, mas naquela época eu ainda tinha as duas e ela dizia que me amava. Estávamos na metade de junho, as ruas estavam frias e eu ia a pé, apesar de ter um carro e uma moto velha, daquelas de fazer trilha. Naquela noite, depois de andar 2 ou 3 quarteirões, senti a perna direita coçar um pouco. Foi meio assim, sem mais nem menos. Eu cocei e continuei andando. Apenas cocei. Gorja se ajeitou na cadeira, um pouco incomodado. Sempre que começa essa história, noto que o ouvinte se coça, mas ele resistiu. Ela coçou de novo, e eu cocei de novo. Antes de chegar à minha casa, eu estava sentado em frente à rodoviária onde as prostitutas fazem ponto, olhando para todas aquelas unhas coloridas e me perguntando quanto me cobrariam por 1 hora de coçação. Pode ter começado depressa, mas aquilo se tornou infernal. Tentou algum medicamento? Amigo, eu tentei tudo que você possa imaginar. De mertiolate a babosa espremida. Minha avó disse que babosa era bom, embora pra mim a coisa espremida se parecesse com algum tipo de esperma de ET. E quer saber, eu passaria até bosta de gambá se curasse a coceira. Tentei álcool, querosene, cheguei a jogar gasolina uma vez. Adiantou? Perguntou o boçal e escreveu algo no caderninho. Como alguém me pergunta uma merda dessa se sabe que falta uma perna no meu corpo de cheirador de cola? Eu não cheiro cola, só sou magro, tipo alguém que cheira. Pelo contrário,
A coceira foi tanta que eu comecei a enlouquecer. Naquela primeira noite, depois de me coçar por horas, eu consegui dormir, mas na semana seguinte, além de me coçar, eu precisei comprar pomadas cicatrizantes para os rasgos. Rasgos? Companheiro. Comecei a me coçar com todo tipo de coisa, de toalhas a lixas de parede. A perna coçava como se uma família de vermes passeasse por dentro da minha carne, festejando, deslizando, explorando a musculatura e a pele. Cheguei a ter pesadelos várias noites. Um dia eu acordaria e os bichos estariam pelo chão, pelo teto, dentro da minha boca, no meu pin... Você entendeu. Nessa época você trabalhava, certo? Tinha um emprego? Como conseguiu conciliar? E alguém nesse país fica sem trabalhar? Eu trabalhava como um doido, se você quer saber, limpando as janelas dos prédios. Não era um trabalho dos mais agradáveis, mas pagava bem. Pouca gente tem coragem de fazer papel com esse objetivo. Pensando friamente, talvez meu velho emprego tenha me ajudado na decisão de arrancar a perna. Não entendo. O que houve de tão grave? O que aconteceu depois? Gorgia perguntou. Notei que ele não parava de olhar para o meu coto e sorrir. Imagino que vai parecer estranho, mas preciso ser sincero. Se eu não tivesse motivo nenhum para arrancar um membro, o faria para ficar famoso. Não vejo nada demais em fazer o que eu fiz e do jeito que eu fiz. Mas para sujeitinhos como Sanitiel Gorgia e sua trupe de carniceiros, eu me tornei um super-herói. Uma escultura peniana de coragem. Claro que alguns têm nojo e medo, mas são minoria. Quase todos me veneram. A coceira chegou a um estágio em que eu corria risco de vida. Por causa da perna? Não, por causa do rapel do meu trabalho. Como acabei de dizer, eu limpava as janelas nas alturas, só que a coceira era tanta que quando batia forte, eu precisava tirar minha calça e coçar. Imagine fazer isso longe do chão. É claro que o técnico de segurança do trabalho não gostou quando me viu rasgando a porra da calça com um canivete e me coçando. Ele viu? Perguntou-me. Não em persona, mas o pessoal engravatado numa reunião no prédio viu direitinho. Nesse ponto da entrevista eu me apanhei sorrindo, lembrando de uma gostosa de terninho preto que ficou com o rosto colado na janela. Tadinha, deve ter sido bem impressionante porque depois de alguns segundos ela deixou a sala e esbarrou em cada cadeira que encontrou pelo caminho. No outro dia eu estava no olho da rua, a coceira junto comigo, um pouco pior. Na semana seguinte comecei minha sina. Gorgia colocou o radinho gravador mais perto em uma mesinha que já tinha algumas garrafas d'água sobre ela. O gravador era um RQ-209 da Panasonic. Grande, meio velho, mas ainda competente. A empresa me deu alguns meses no prazo do convênio quando ameacei processá-los por me demitirem por causa de uma doença. Visitei dermatologistas, fisioterapeutas, ortopedistas, quiropráticos, reumatologistas, traumatologistas, farmacêuticos, macumbeiros e até o tiozinho que mora na minha rua e benze as pessoas com folhas de mamona. Eu tentei de tudo. E nada resolveu? Perguntou o Gorgia. Havia empatia em seus olhos. Nesse momento, realmente senti que Sanitiel se afeiçoara a mim. Um cara sem perna, sabe como é? Gente como eu sempre ganha um pouco de afeição gratuita. Nadinha. E como eu dormia pouco, porque passava a noite toda me coçando, comecei a ficar desorientado e pensar que todo mundo tinha culpa da minha situação. Acho que foi o mau humor que me levou ao psiquiatra. Como ninguém descobriu o problema da minha perna, resolveram que minha cabeça era culpada. Fico nervoso só de lembrar. Se não quiser contar, podemos pular essa parte. Tá brincando? Essa é a melhor parte. Quando cheguei na clínica do doutor me deu um comprimido colorido, já estava sem namorada e com escaras por toda a perna. Com nojo da minha pele, a Kelly tinha me deixado. Kelly Milena. Além do emprego, tinha perdido o amor da minha vida por causa da maldita perna. Amigo, sem sacanagem. Nada dói mais do que perder o amor da sua vida. Nem mesmo perder a perna na porcaria da linha. Ainda não chegamos lá, não é mesmo? Gorgia concordou com a cabeça. Empatia que nada, o safado estava gostando do suspense.
Meu amigo curioso tornou a se ajeitar na cadeira. Esticou o braço e bebeu um gole da água mineral que estava na mesinha. Ele trouxe 4 delas. Eu já tinha bebido uma inteira. Isso é coisa que nunca tinha imaginado. Perder um membro dá muita sede. Engraçado, né? Devia ser o contrário, porque você está economizando um monte de coisas. Nutrientes, comandos cerebrais, sangue. Porra, cara, como sai sangue? É uma coisa indecente de sangue. Ah, podemos continuar? Sunitiel era educado, bem mais do que eu, mas tinha cara de bobo, bem mais do que eu. O que o psiquiatra fez foi me entupir de comprimidos. Ele testou de tudo: diazepam, lorazepam, lexotona, rivotril, Prozac e muito mais. Eu tomei tudo que o Almeida da farmácia podia me vender por 4 meses e cheirei pó junto com a mistura. E não resolveu nada. Não foi bem assim. A coceira passou. O problema é que começou a doer. Pode descrevê-la? Digo, a dor. Sádico. Sabia que aconteceria. Todo ser humano gosta de assistir outro ser humano sofrendo. É coisa nossa. E a gente se comove com a dor do outro. Então passamos a sentir esse tipo de interesse bizarro. Mas ele estava certo. De que adiantaria contar o santo sem contar o milagre? Eu iria até o fim nessa entrevista, como vou até o fim em qualquer coisa nessa vida. Era alucinante, respondi, como sentir os ossos congelando ou sendo esmagados. Já quebrou algum osso, amigo? Uma vez eu quebrei a mão. Tá. Existe um procedimento chamado redução. Quando você demora para ir no ortopedista, eles precisam quebrar seus ossos de novo, porque a fratura se calcificou do jeito errado. Sei como dói porque precisei passar pelo procedimento uma vez quando quebrei o braço. Pode descrever melhor? Dói pra caralho. Uma redução deve ser o mesmo que quebrar uma mão 5 ou 6 vezes. Já a dor da minha perna era como um trator passando por cima da minha perna, indo e vindo o tempo todo. Como fazer reduções seguidas a cada 10 minutos, o dia inteiro. Era coisa do demônio. Às vezes eu nem saía da cama. Ficava lá tentando a combinação de drogas mágicas que me faria dormir para sempre. Quer dizer... Ele perguntou sem jeito. Cara, eu pensei em me matar várias vezes, mas tive medo. De Deus? Do inferno? Sanitiel até largou a caneta. Por favor, respondi sarcástico. Eu temia que minha perna doesse mesmo depois de morto. Não sei porquê, mas essa última resposta afetou meu amigo repórter bem mais do que a amputação em si. Acredito que ele deu uma nova dimensão à minha dor. E eu estava sendo verdadeiro, estava sendo sincero. Minha perna doía como se estivesse enrolada com arames farpados, com corrente de 1000 volts passando pelo metal, como se estivesse sendo mastigada por um crocodilo. Dizem que isso dói muito, mas tenho certeza que minha perna doía mais. Sanitiel se recuperou depressa e continuou a entrevista. E você acredita que a medicação teve alguma relação com o aparecimento da dor e a extinção da coceira? Acredito que não. Eu sou azarado, sabe? Ele me olhou esquisito, se perdendo de novo no assunto. Gorja não devia ser muito inteligente, apesar da cara de ser muito inteligente. Eu expliquei. Quero dizer que existe muito azar nesse mundo. Algumas pessoas desenvolvem dor de cabeça crônica, outras ouvem vozes. Alguns azarados nascem homens cotós, sem pernas e sem braços. Sem contar a gente que tem o pinto enfiado no saco e pessoas nascidas com gêmeos fantasmas em alguma parte do corpo. Esse tipo de coisa eu chamo de azar. E pensando neles, o meu foi bem pequeno. Bem, pelo menos eu consegui resolver o meu. Sanitiel começou a olhar para o relógio. Obviamente ele tinha uma esposa gostosinha esperando em casa. Ou um esposo gostosinho, não era da minha conta. Não se deve invejar a sorte ou questionar a orientação sexual das pessoas. Antes que você me apresse, eu vou contar como aconteceu. Os olhos do sacaninha brilharam. Ele até se endireitou na cadeira para espantar o tédio e ajeitar a bunda de tabuleiro de damas. O homem já devia estar com cãibra no cóccix. Não é segredo que eu resolvi acabar com a tortura e me livrar da porcaria da perna.
Você precisa entender que ela não era mais útil. Além disso, aquele pedaço de carne, ossos e músculos me tirou tudo que eu gostava na vida. Primeiro, meu emprego, e eu adorava aquele trabalho, apesar de todo mundo achar um lixo. Depois, tirou minha namorada e, por fim, depois de tanta medicação, estava tirando minha sanidade. Mesmo assim, não foi fácil decidir. Passei em todos os médicos da cidade, fiz petições na Secretaria de Saúde do município, do estado e no Ministério da Saúde e do Bem-Estar Social. Amigo, eu escrevi para o Conselho Federal de Medicina. Sabe o que eles fizeram? A criatura na cadeira balançou a cabeça toda interessada. Falou em conselho médico, todo mundo se interessa. Eles queriam me entupir de morfina. Quem trabalha entupido de morfina? Eu queria minha vida de volta, não morrer doidão pensando que todo dia é Natal com um filme bom na Globo. Meu entrevistador olhou para o relógio outra vez e decidi chocá-lo. Então, depois de alguma pesquisa, decidi amputar eu mesmo, sozinho. Minha Nossa Senhora, ele resmungou. Pensei em facas, machados, alicates de bombeiro. Ah, eu também pensei em uma motosserra. Meu problema é que eu resolvi não morrer, entende? Só queria me livrar daquela perna. Tomei outro gole de água. Em uma dessas noites que eu passava em claro, ouvi minha resposta. Ele ajeitou a caneta no bloquinho e dessa vez estava anotando, mesmo com o gravador ainda ligado. Imagino que fossem minhas expressões pálidas, o cheiro de álcool iodado no quarto, o sol que entrava pela janela entreaberta e acertava apenas metade do cômodo. A cidade está na rota de um trem. A locomotiva passa todos os dias carregando um monte de sei lá o que, mas acho que a carga do trem não vai interessar sua revista. O que os seus leitores querem são os detalhes angustiantes, os que todo mundo gosta de saber. Por favor, pediu o repórter. Apertava a mão livre, sacudia as pernas, o cheiro do desodorante Avon batia forte por todo o quarto. Pedi para que ele abrisse a janela. Eu começava a ficar enojado. Eu pensei em cada detalhe que garantisse meu êxito. Expliquei. Esperei que ele sentasse de novo. Você deve imaginar que não seja tão fácil arrancar um pedaço do seu corpo. Um dedo mindinho é uma coisa, mas uma perna... Pensei em algo que me deixasse anestesiada. Não minhas drogas psiquiátricas ou eu não chegaria ao hospital. Eu precisava de alguma porcaria para não sentir a perna enquanto a desprendia, a desligava de mim. Meu amigo, perdi a conta de quantos tubos de xilocaína eu gastei em vão, mas eu tive outra ideia. Lidocaína com vasoconstritor. Acabei roubando todo o estoque do meu dentista, mas foi por uma boa causa. Também contratei um serralheiro para fazer um negócio parecido com uma camisinha de ferro com a largura da minha coxa. Eu botaria água dentro e congelaria. A cadeira de rodas eu arranjei em uma entidade beneficente, os Filhos de Jocasta, lá em Cordeiros. Eu nasci naquela merda de cidade. Eu disse a ele que os médicos amputariam a minha perna por causa da diabetes e que eu estava fodido porque em Três Rios não se conseguia uma cadeira nem com reza brava. Claro que era mentira, mas eu tinha tantas feridas que eles engoliram. Minha perna parecia o Pantanal visto de cima, mas a parte molhada era vermelha. Mas não tinha parado de coçar? Tinha, mas quando doía demais por dentro eu machucava a pele tentando melhorar. E resolvia? Perguntou. Eu teria me rasgado todo se não melhorasse? Eu disse, e continuei com o trem, empolgado para contar tudo pela primeira vez. Além do que eu já citei, precisei de cordas para me amarrar e me agarrar às margens da linha para que o trem não me arrastasse junto com ele. Também usei um cinto de couro com furos extras para o torniquete e um canivete suíço para o caso de sobrar alguma coisa depois do trem me operar. E antissépticos, mertiolate, água oxigenada e não me esqueci dos antibióticos para não infeccionar. Tomei alguns Bactrins. Eu tinha os comprimidos em casa, sobraram uns 5 ou 6 de um tratamento de gonorreia, mas não precisa colocar isso na sua entrevista, ok? Fique tranquilo, disse ele. E como foi? Perguntou em sequência, sem parar para tomar fôlego. Sanitiel era um virgem querendo experimentar o pecado na festa de 15 anos. Tá querendo detalhes, né? Eu não, mas nossos leitores... Leitores. E aqueles olhinhos brilhando como uma criança no mundo do sorvete grátis. Sanitiel estava gostando, claro que sim. E eu não o culpava. Também gostaria de ouvir um caso desse, se o caso não fosse eu.
Cheguei ao local 1 hora antes do trem. Escolhi um ponto bem próximo ao hospital, cerca de 200 metros. Deixei minha carteirinha do convênio bem fácil na parte da frente da carteira. Atrás dela, meu dinheiro e um talão de cheques. Dei uma pausa na entrevista e me ajeitei na cama. Aquela coisa me dava dor nas costas se eu ficasse muito tempo sem me mexer. Tente ficar com sua perna cotó pra cima o dia todo e me responda depois. Primeiro eu posicionei a cadeira de rodas e a caixa de isopor que carregava minha capa de cotó congelada, bem perto de mim. Na mesma caixa estavam os remédios, antibióticos e um pouco de morfina. Morfina era útil, mas eu me controlava pra caramba. Nada de me viciar nessa merda e ficar vendo passarinhos fluorescentes cantando hilarie. Depois me besuntei com xilocaína. Esfreguei até esquecer que eu tinha perna. Naquela noite a safada doeu como nunca. Ela parecia saber que alguém levaria um pé na bunda. Gostou do trocadilho? Eu sei, eu também achei péssimo. Bem, mas esfreguei a pele até que a dor ficasse restrita aos ossos. Depois apliquei as injeções de dentista. Não fizeram milagre, ainda doía um pouco, mas que se foda, pensei. Com tudo resolvido, ajeitei uma almofada, liguei o Walkman com o som do Faith No More e deixei as cordas bem perto para me agarrar. A noite estava bonita. A lua iluminava os trilhos. Posso dizer que aqueles minutos antes do trem chegar foram pura magia. Eu ouvi os grilos namorando, as gatas no cio, tudo amplificado. O trem costumava passar perto das 9 da noite, pouco antes de começar a novela que devia ser das 8 e nunca começava às 8. Estava quase na hora quando um cachorro se aproximou e mijou em cima da minha perna. Eu não culpo o bicho. Animais sabem quando alguma coisa está errada, eles sempre sabem. Normalmente se contentam em lamber nossos machucados, mas aquele vira-lata devia saber que não tinha saliva canina no mundo que me curasse. Assim que o cão se aliviou, senti uma vibração nos trilhos. Pensei que fosse minha imaginação, depois outro tremor e outro, um pouco mais forte. A linha era como um daqueles aparelhos de massagem de fisioterapia, vibrando no mínimo, mas foi aumentando. Tombei a cabeça para o lado, aumentei o volume do Walkman e... Pensou em desistir? Perguntou Sanichel. Nada disso, só dei uma última checada nos equipamentos. A vibração aumentou mais e os trilhos já eram praticamente uma cama de motel quando eu vi a lanterna do trem. Pequenina, avermelhada, como um vagalume queimando as asas no inferno. A distância fazia a luz oscilar um pouco, como se piscasse. Lancei minhas mãos nas cordas, me agarrei, encolhi o máximo que pude a minha perna boa. Sentiu medo? Pergunta idiota. Alguém com uma dor igual a minha saberia que eu não sentia nada a não ser esperança de me livrar dela. Meu medo era o trem acertar o meu... Você sabe. Mas se quiser omitir essa parte da entrevista, eu agradeço. E acertou? Não. Meu pau vai perfeitamente bem. Funguei e dei uma palpada no meu perfeitamente bem e continuei. Depois de enlaçar minhas mãos nas cordas, foi só esperar o trem chegar, com suas rodas de aço que esmagariam um crânio como um pão amanhecido. O maquinista fez a buzina gritar um pouco com aquele som maldito. A coisa chegava perto, e nada de diminuir a velocidade. E o porrinha do vira-lata voltou até onde eu estava e começou a latir. Filho da puta, mijar na minha perna era pouco. Ele ainda precisava me atormentar com aquele escândalo. E então eu senti a luz dele me atingindo, me obrigando a fechar os olhos. Meu coração disparou e minhas mãos se cravaram naquelas cordas malditas. Rapaz, eu não me caguei porque não tinha jantado. E era chegada a hora. E... Os olhos de Sanichel sacanão brilhavam. Ele estava com a caneta na boca, mastigando o plástico e olhando para mim. Continuei falando mais alto, quase gritando. E eu comecei a gritar, feito um maluco. E o cachorro latia. E aquela buzina alucinada... Tchum, tchum... Cacete, caralho, porra, puta que pariu. Gritos, latidos, desespero e uma dor que fez a anterior parecer um peido úmido. O sangue espirrou pra todo lado, fazendo de mim um Platão urbano. Sangue no chão, no rosto, mais sangue no ar do que oxigênio na atmosfera. A perna foi arrastada e eu puxei o que sobrou de volta com o trem ainda passando. O som da locomotiva estava me deixando surdo quando rastejei até o isopor onde estava o porta-cotó. O que sobrou da perna parecendo uma tromba, cuspindo groselha concentrada. Cortei o que tinha de pele desfiada com canivete e amarrei o corte com a cinta de couro.
Precisei apertar e isso doeu pra caralho. Contar essa parte sempre era intenso. Enfiei tudo no porta-cotó e gritei mais um tanto. Caí umas 5 vezes antes de conseguir me enfiar na cadeira e rodar até aqui para esse hospital. Eu já tinha cuidado do resto. Pedi a uns amigos meus para apanharem o carro e o resto das minhas tranqueiras que ficaram na linha. E aqui estou eu. A perna evolui bem e eu durmo em paz, sem sentir nada abaixo da metade da coxa direita. Olhei para o coitado do Sanitiel. Ele estava pálido. Suas mãos tremiam sem conseguir escrever direito. Decidi falar algo mais leve para retirá-lo do transe. Pode desligar o gravador. Ele fez isso e continuou me olhando taciturno. Me senti uma estátua de Nossa Senhora chorando sangue. Terminamos? Perguntei. Sim, claro que sim. Ele disse, juntando suas tralhas. Colocou tudo numa maletinha de couro que não era couro de verdade e saiu logo depois de me pagar os 200 paus pela entrevista. Pela expressão em seu rosto e os 15 muito obrigado que eu recebi, me vendi bem barato. Quando o Sanitiel saiu pela porta, a enfermeira Lorena entrou. Ela era bonita, tinha uns peitos enormes e firmes. Eu sempre me aproveitava um pouco dela, pedindo que me suspendesse na cama. Se ela ligava quando meu rosto esbarrava nesses seios enormes, ela não demonstrava. Como vamos hoje? Lorena perguntou e me deu 3 comprimidos. Eu respondi que estava ótimo. Engoli os comprimidos e simulei uma escorregada na cama. Ela me suspendeu de novo, como sempre. Acomodado tão bem quanto era possível, fiquei sozinho outra vez. Peguei-me olhando para fora, contando nos dedos quanto tempo demoraria para recuperar minha vida. Quem sabe arrumar outra namorada, um emprego mais calmo, reatar com Deus e com tudo que eu deixei para trás. Distraidamente, cocei minha perna esquerda.